Então, primeira parte, a importância da membresia e por que unir-se a uma igreja. Onde é um estudo temático, né? Então eu vou pôr algumas coisas aqui no PowerPoint e a gente vai poder acompanhar. Então, o primeiro ponto que eu queria colocar aqui os irmãos para vocês irem acompanhando é esse. Para assegurarmos a nós mesmos. Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer como o porquê que é importante unir-se a uma igreja. Queridos, nós vivemos em uma época em que possivelmente, se você abrir um livro, se você assistir a televisão, se você abrir uma revista ou um jornal, você vai encontrar ali alguma mensagem de autoajuda. Você é especial. Então, você está em dúvida? Olhe para dentro de si, você vai encontrar a resposta. Tudo indica que, de alguma forma, em nós mesmos estão as respostas para todas as nossas lutas e que tudo vai dar certo no final se a gente escutar a voz do nosso coração. Mas a palavra de Deus diz o que para nós? O nosso coração é enganoso, mais do que todas as coisas. Nós somos o que, irmãos? Pecadores. Se nós escutarmos o nosso coração, a chance da gente se enganar é enorme. E você vai se perder, nós vamos nos perder. A igreja, de alguma forma, ela nos ajuda a lembrar quem nós somos. Né? Como eu coloquei aqui, quando a gente se torna membro de uma igreja, nós concordamos em ajudar pessoas e ser ajudados por pessoas, a encorajar e ser encorajado. Muitas vezes, irmãos, a vida na igreja traz aqueles momentos que parecem ser terríveis. Mas, na realidade, eu creio que o dia é quando você... Muitas vezes, pouco tempo depois, você olhando para trás, vê que aquilo não foi ruim, aquilo foi bom. Mas eu tenho certeza que, na glória, isso vai ser muito claro. Aquele momento difícil quando um irmão que te ama vai chamar você num canto e vai falar assim, querido, esse caminho que você está andando não vai dar em um lugar bom. Você está em pecado. Ou você está indo para um caminho que vai acabar em pecado. Você não está obedecendo a palavra. Aquilo que você está dizendo não está de acordo com aquilo que você está vivendo. Quem gosta de receber uma chamada de canto dessa e ouvir uma palavra dessa? Ninguém gosta. Mas você consegue entender que quando isso acontece é o Senhor tratando nas nossas vidas? É o Senhor nos mostrando quem nós somos e nos ajudando a enxergar quem nós somos para que, sabendo que nós não somos tudo aquilo que a gente pensa que é, a gente possa se achegar diante do Senhor, pedir perdão, pedir misericórdia, pedir ajuda a Ele, porque só Ele pode de fato nos curar. Então a igreja, ela nos ajuda a isso, a nos assegurar, a mostrar quem nós somos, para mostrar que nós estamos doentes e que a gente precisa de ser cuidado. Muitas vezes, né, tem muita gente que foge de médico com medo de um diagnóstico ruim. Vocês acham que isso é uma medida sensata? Eu sou muito sensato, eu sou muito sábio, eu não vou ao médico. Aí a pessoa vai, tem muita gente, nunca fui ao médico, fui lá, descobri que estava doente, já fui internado. Mas é claro, você não queria ouvir más notícias, mas muitas vezes as más notícias precisam ser ditas. E quem vai dizer essas más notícias muitas vezes? A igreja. Mas não só de más notícias, irmãos, consolo. Tem horas que a gente precisa de alguém sentar do nosso lado e simplesmente chorar com você, simplesmente orar por você, simplesmente te dar um abraço ali e ficar do teu lado. É necessário que isso aconteça. E a igreja é o local propício para isso. Nós precisamos desistir de tentar viver a vida cristã sozinhos. Individualmente, nós precisamos viver em aliança um para com outros para seguir a Cristo. Foi assim que o Senhor quis que nós vivêssemos a vida cristã. O Senhor ele poderia ter feito um tipo de igreja totalmente diferente, onde nós vivêssemos isolados, como eremitas, e houve quem tentasse já fazer isso na história. Nunca deu certo. A igreja é uma comunidade de pessoas, uma comunidade local, que se reúne num local específico, ela tem os seus líderes definidos e seus membros definidos. Sempre foi assim. Se você tem dúvida, é só você olhar de Atos até Apocalipse e você vai ver essa verdade permeando todos os livros ali do Novo Testamento, mostrando isso, como isso é claro. Nós precisamos da igreja para saber quem nós somos e para que o Senhor use a igreja para nos tratar. E Ele faz isso. Nós precisamos também, né, e é importante nos unirmos a uma igreja, sermos parte de uma igreja, para sermos pastoreados. Todos nós temos necessidade de ser pastoreados, inclusive os pastores da igreja. Não há ninguém isento disso. Por isso que, biblicamente, existe algo que se chama governo plural. Não existe uma igreja de um pastor só.
Toda igreja precisa ter homens, líderes, em número, aí cada igreja, dependendo da sua capacidade, necessidade, vai ter mais ou menos, mas mais que um homem, para que eles possam, de fato, cuidar e também ser cuidados uns pelos outros. Isso faz parte dessa realidade, porque não existe uma qualidade superior de crente, no sentido, não, aqueles homens, o Marco não precisa que ninguém ore por ele, porque ele é o pastor da igreja. Pelo contrário, ele precisa mais de oração até. As lutas são maiores, todos os irmãos do presbitério, da diaconia, mas todos os irmãos precisam de oração, irmãos. Mas assim, aqueles que estão à frente, muitas vezes as pessoas acham que, não, eles já estão tão à frente, que também já não é bem assim que funciona, todos nós somos falhos, que a gente nem precisa se preocupar com eles. Todos nós precisamos de cuidado e pastoreio, toda a igreja precisa, todos os irmãos. E aí, eu vou passar por vários trechos da palavra, se você der tempo de acompanhar, acompanhe, se você quiser só anotar, você anote, né? Mas a gente vai ler vários textos. Eu vou abrir agora Hebreus 13, 17. É um texto maravilhoso, eu vou ler depois mais na frente em outro contexto, e ele vai dizer o quê? Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Isso aqui é um comando para todos os irmãos da igreja, para que eles sejam submissos aos seus guias. Quem são os seus guias? Os pastores a quem eles estão sujeitos ali. Essa submissão, ela é uma submissão que ela é, vamos dizer assim, absoluta? De forma alguma. A igreja, ela só precisa ser submissa aos seus guias, aos seus presbíteros, pastores, enquanto eles estiverem andando de acordo com a palavra de Deus. Esse texto que a gente coloca aqui, ele não é à toa. Mas quando isso acontecer, e eventualmente isso vai acontecer, não é, se você percebe, o Danilo falou algo ali que eu creio que está em desacordo com a palavra de Deus. Eu não creio que eu deva obedecê-lo nesse ponto. Se isso acontecer, irmão, você tem uma obrigação como membro dessa igreja de vir tratar com o irmão que está falando essa coisa inadequada. Porque se ele está falando algo errado e você percebeu isso precisa ser tratado. E se você não fala nada, aquilo pode continuar e pode ser engano para muitas pessoas, ou você pode estar enganado também. Isso pode acontecer e isso vai ser esclarecido. Mas isso não deve ser motivo para maledicência e para facção. Vamos falar, olha lá, está fazendo. Não, você percebeu isso? Venha e trate para conosco. É a forma correta e adequada de agir, porque nós não somos infalíveis. Infalível é só a palavra de Deus. Outra coisa, por que sermos unidos a uma igreja? Para sermos também disciplinados. Falei um pouquinho quando eu falei da primeira parte ali, para nos assegurarmos. Quem gosta de ser disciplinado? Ninguém. Mas onde que a disciplina eclesiástica vai acontecer? No seio da igreja. Quando a gente olha para a disciplina, e aí, quem quiser abrir pertinho de Hebreus 10, Hebreus 12, 5 e 6, a gente já vai ler ali, entenda o seguinte, nós já tratamos de disciplina há algum tempo atrás, a gente tem um estudo grande até sobre isso, você pode olhar depois lá no YouTube, mas olha, muitas pessoas, especialmente para quem já é evangélico há mais tempo, entendem que disciplina é algo que a igreja, nos seus líderes, pastores, presbíteros fazem de vez em quando ela chama a atenção de alguém que fez algo muito sério, tira a pessoa do ministério, do louvor, da pregação, do ministério que ele tiver, e é algo que é só presbítero que faz isso, e geralmente são essas questões duras e pesadas que estão ali à frente, que precisam ser chamadas a atenção na frente de toda a igreja. Não é isso. Se você for ler Mateus, capítulo 18, você vai perceber que existem alguns tipos de disciplinas que podem chegar a esse ponto de uma exposição pública, mas elas são raríssimas. Elas não acontecem com frequência. Via de regra, a maior parte das disciplinas, elas vão acontecer em que contexto? Quando o teu irmão pecar contra ti, vai, você e ele, e trate com ele. E se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Uma igreja que faz isso é uma igreja que vai resolver a maior parte das suas lutas e problemas interpessoais que acontecerão, porque todos aqui são pecadores, num âmbito particular. Entre as duas únicas pessoas que precisam saber daquilo. Passar por uma outra fase é outra questão.
Mas a maior parte das nossas lutas vão ser resolvidas ali. Entenda, irmão? Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Ninguém gosta de ser disciplinado. Ninguém. Ninguém. Pode ser um recém-convertido, pode ser um pastor há 40 anos. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Não sou eu que estou falando isso, é a palavra que diz, olha só. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Aqui no texto não está o que eu falei, né? Mas ninguém gosta de ser disciplinado quando acontece a disciplina. A disciplina faz parte do cuidado amoroso de Deus para conosco. A disciplina ela acontece no seio da igreja. Existem outras formas de disciplina? Existem. Então, por exemplo, se eu sair daqui e roubar um carro de alguém e um policial ver eu fazendo isso, eu serei disciplinado pela justiça. Eu vou ser preso, eu vou ser condenado, eu vou ser disciplinado pela justiça. Isso é outro tipo de disciplina. Nós estamos falando aqui da disciplina que acontece no seio da igreja. Essa disciplina, irmãos, ela é uma bênção. Ela não é algo pesado. Apesar de que você pode até achar difícil naquela hora. Mas para um cristão que se submete ao Senhor, ele vai conseguir perceber que isso é para o bem dele, é para a honra e glória do nosso Senhor. Para cooperar na edificação ou no crescimento de outros crentes. Isso é algo maravilhoso também, que nós temos que ter clareza. Eu quero ser um crente solo. Que não existe isso. A palavra não existe um crente solo, um crente eu e Deus e a gente vai andando junto aí. Não sei que você está lá, num cataclisma, né, apocalíptico, que só sobrou você naquela cidade. Até você achar um outro grupo, você pode ficar sozinho. Mas até lá, não. Né? Depois você encontra um grupo e volta para a igreja. Mas unir-se a uma igreja ajudará a combater o nosso individualismo errôneo e compreender a natureza corporativa do cristianismo. O cristianismo ele é corporativo, ele é um corpo. Não existe crente sozinho. É muito interessante, como eu disse, o Senhor podia ter feito de outras formas, mas Ele quis que fosse assim. Ele quis que você andasse com esses seres pecadores que você vê aí do teu lado, que eu vejo, que vocês estão vendo aqui na frente. Foi assim que Ele fez. Foi assim que Ele quis que nós vivêssemos. E o quinto motivo pelo qual, é importante unir-se a uma igreja, para evangelizar o mundo. Entenda o seguinte, eu preciso estar numa igreja, fazer parte de um grupo grande para evangelizar alguém? Não. Então, Daniel aqui, se quiser, ele pode sair da casa dele, batendo palma e sair evangelizando um a um. E nós devemos fazer isso. É papel da igreja fazer isso, individualmente. Você não precisa da ajuda de muitos irmãos para fazer isso. Mas você consegue compreender que existem obras, existem tipos de atuação que a igreja ela está exposta, em que você fazer sozinho seria muito difícil, e que a ajuda de muitos irmãos facilita esse trabalho. Um caso claro é a missão. Os missionários, viu, o irmão Tiago voltou, graças a Deus, está aí de volta mais uma vez. O irmão Tiago, a gente tem orado por ele foi ao Paquistão já 2 vezes, voltou, está lá ajudando naquela questão com os refugiados do Afeganistão. Então, assim, o irmão Tiago ele faz parte de uma equipe do Fundo Barnabás, que é uma instituição que recebe ajuda de igrejas do mundo inteiro para que possa trabalhar exatamente com pessoas como ele está trabalhando agora. Pessoas que estão em zonas de guerra, zonas de risco, que podem ser mortas a qualquer momento. E graças a Deus por isso, pessoas do mundo inteiro ajudam. Corpo, pessoas que ajudam financeiramente, que ajudam indo lá. Agora vamos pensar que o irmão Tiago tivesse esse desejo no coração e resolvesse fazer isso sozinho. Vou juntar dinheiro para ir para o Paquistão, para comprar uma passagem. Ele poderia fazer isso? Ele poderia, qualquer um aqui pode. Mas não seria muito mais difícil? Então, quando a igreja se une como corpo, em oração, em cuidado, isso se torna muito mais fácil. E ainda assim é difícil. Ainda assim depende de oração, depende de ajuda. Mas imagina se fosse sozinho. Imagina se fosse sozinho, seria muito mais complicado. E, por fim, por que eu devo me unir a uma igreja? Por obediência ao Senhor. É uma ordem. Não é uma opção minha. Mas eu não gosto. Eu sou uma pessoa que gosta de ficar sozinha. Então você vai precisar tratar isso diante do Senhor. Eu falo sempre isso, irmãos. Os irmãos que eu tenho andado comigo, que a gente tem discipulado, que a gente tem andado nos grupos. Não, para um crente,
que nasceu de novo e que agora o Espírito Santo de Deus habita dentro dele, não existe essa palavra, eu sou assim, eu não mudo. O ímpio, ele pode falar isso, porque de fato ele não tem força nele mesmo para mudar nada. Mas se você tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você, não há nada que você não possa vir a mudar. Mas isso no Senhor. Muitas vezes a gente enxerga tudo isso e tenta pelas nossas forças mudar. Você não vai conseguir também. Você precisa tratar isso diante do Senhor. E o Senhor tem o tempo dele. Quanto tempo vai demorar essa mudança que eu queria tanto? Do meu jeito. Eu sou muito assim, eu sou muito assado. Quanto tempo vai demorar? Se eu queria que mudasse mais rápido. O Senhor sabe o tempo. Mas o que eu, como cristão, não posso fazer é dizer, Senhor, eu continuo agindo dessa maneira errada, pecaminosa, inadequada, porque eu sou assim e eu não vou mudar. Eu nunca mudei, eu não vou mudar. O Espírito Santo ele pode fazer tudo. Especialmente de capacitar para viver a vida cristã do jeito que ele determinou que você vivesse na palavra dele. Especialmente para isso. Clame ao Senhor por isso. Clame, porque isso é algo que a gente precisa fazer. E, segunda parte agora a gente vai entrar. O que significa ser parte de uma igreja local? Aqueles que eu conversei antes do batismo já ouviram isso, a gente já conversou sobre isso. Mas muitos aqui a gente não conversou, e quem já está aqui há mais tempo, é bom que lembre. E aqueles que estão aqui que ainda não são membros, que eu espero que, tendo ouvido tudo isso que a gente acabou de falar, já esteja pensando nisso, como que eu não posso não ser membro de uma igreja local, esteja considerando isso diante do Senhor, né? Fique atento a isso, porque fazer parte de uma igreja é algo maravilhoso e traz junto a essa questão, responsabilidades que nós temos com os nossos irmãos e diante de Deus, mas elas não são pesadas, porque é o Senhor que capacita cada um de nós a obedecê-las e a segui-las, e o Senhor vai fazer isso comigo e com vocês. Então aqui, o que significa ser parte de uma igreja local? Primeiro, obedecer a Deus, vivendo uma vida de santidade de acordo com a palavra, ou seja, você dá um bom testemunho. Se você é membro de uma igreja local, você é um representante de Cristo aqui na terra. A palavra vai chamar a gente de embaixador. Um embaixador é uma pessoa que, estando em outro país, representa o seu governo de origem. Então, o embaixador do Brasil na França, ele representa o Brasil lá na França. Se ele vai lá na imprensa e fala uma coisa absurda, mas ele é só um homem. Não, ele é o representante do Brasil naquele país. Se ele falar algo absurdo, ele pode começar uma crise diplomática, porque ele falou em nome do país dele. Se você se diz cristão e se você é membro de uma igreja e você mostrou para nós, os presbíteros conversaram com você, entendemos por meio do testemunho que você tem mostrado e da confissão que você fez com a sua boca de que você é um cristão e por isso você foi aceito como parte de uma igreja, entenda, você é o embaixador de Cristo aqui na terra. O que você fala, o que você faz, a maneira como você age, é o testemunho que você está dando diante do mundo acerca de quem é o seu Senhor. Se isso é algo horrível, se o teu nome lá fora é um nome de mentiroso, de desonesto, de pessoas que faz falcatrua, e seja lá o que for, pode ser qualquer outra coisa, entenda, você está sujando o seu nome? Sim, mas você não está sujando só o seu nome. Você está sujando o nome do seu Senhor, e isso não é brincadeira. Isso é muito sério. Isso é algo muito sério e muitas vezes nós desconsideramos isso. Essa visão dicotomizada, separada de agora aqui é a hora da igreja e lá fora é o mundão e lá eu vivo de qualquer jeito, isso é mentira. O Senhor está diante de você o tempo todo da sua vida. Enquanto você dorme, enquanto você trabalha, enquanto você joga bola, enquanto você está aqui louvando o Senhor. Essa distinção que você pode achar que existe, não existe. Mas ninguém está vendo. O Senhor está vendo. E o Senhor há de tratar. Se for filho, será tratado. Disciplina, lembra que a gente falou? Uma hora ou outra o Senhor vai te chamar e vai te disciplinar. Trate isso diante de Deus. Como que é o seu testemunho? Como que é o seu viver? Olha 1 João capítulo 3. Ora, versos 23 e 24. Ora, o seu mandamento é esse, que creiamos em o nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou.
E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Você já deve ter conhecido alguém que vivia uma vida absolutamente maluca, tudo errado, às vezes pode ter sido até você. E de repente, essa pessoa que você conhece chega e fala assim, eu sou evangélico. Você até assusta, fala, não pode. Você está falando uma coisa que o jeito que você vive não parece. Eu já conheci pessoas que eram muito próximas a mim por anos e anos e anos, e um belo dia eu descobri que eram evangélicos. Eu levei um susto. Mas na época eu não era também, então eu não achei ruim, mas isso é algo que não pode ser admitido, irmãos. Olha o que a palavra diz. Mas eu digo que eu sou. Não é só falar? De fato, para ser salvo, você não precisa de obra alguma, você basta crer. Crê no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas essa obra regeneradora que o Espírito Santo de Deus faz no seu coração, ele tem um poder modificador. Ninguém vai ser perfeito, mas o pecado vai ser sempre algo a ser tratado. Você não vai conseguir viver uma vida de pecado de maneira tranquila e calma, como se fosse uma coisa normal. Eu sei que todo mundo aqui que é cristão já pecou e peca. Mas quando isso acontece, qual que é a nossa reação? Tristeza. Arrependimento. Por quê? Porque você é bonzinho? Não, porque o Espírito Santo que habita dentro de você faz isso. E aqui, esse texto de 1 João é um texto que mostra de uma maneira muito clara. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Não é a sua força, é o Espírito de Deus que habita em você. Mas isso vai se manifestar numa vida, não de perfeição, mas uma vida que deseja seguir os mandamentos do Senhor. Cuide do seu testemunho. Se você é parte de uma igreja, se você é membro de uma igreja, cuide do seu testemunho, porque o seu testemunho é o testemunho do Senhor, a quem você é chamado de filho. Não se esqueça disso. Se você é membro de uma igreja, é esperado o que de você também? Participar dos sacramentos ou ordenanças. Né? Esses dois nomes são chamados. Quais que são os sacramentos ou ordenanças que o nosso Senhor instituiu para os seus filhos, para os membros da sua igreja, né? Do seu corpo? São dois. O batismo, que aqueles irmãos que ontem puderam participar, todos os outros aqui que já são membros já passaram, e a ceia do Senhor. Lucas 22, 19, e tomando um pão, dando graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Até quando a igreja deve fazer isso em memória do nosso Senhor? Até que ele volte. Então, se você é um membro de uma igreja, não despreze a ceia do Senhor. A ceia do Senhor a gente não faz porque a gente acha legal, bom, bacana, ou porque a gente gosta de experimentar pão e vinho uma vez por mês. A gente faz porque o Senhor Jesus Cristo instituiu isso como uma ordenança até o dia que ele volte. É dever nosso participar. Mas eu tenho dúvida, eu tenho luta, eu tenho problema. Trate conosco, trate com os irmãos, converse com o irmão, com outro irmão da igreja, converse com a liderança. Você não pode se afastar da ceia, a não ser que seja por um motivo válido. E nesse caso, muitas vezes as pessoas acham que tem um motivo, mas não tem. Elas têm simplesmente uma ideia equivocada da ceia. Por isso que é importante que você trate com os irmãos, tá bom? O segundo, que nós tivemos ontem, batismo. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, o batismo ele também é necessário para que você seja membro da igreja. É necessário para que você seja salvo? Não. Se você já creu no Evangelho, creu em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, mas você ainda não foi batizado, não deu tempo, aconteceu alguma coisa, não tem problema. O Senhor Jesus ele sabe de todas as coisas e no tempo oportuno você vai descer as águas do batismo. Não quer dizer que você não é salvo, pelo contrário. Mas para você ser recebido como membro da igreja, é necessário, é algo que nós colocamos, porque é uma exigência que o Senhor coloca. Então, eu quero ser membro, mas eu não quero ser batizado. Não, então tem algo que precisa ser tratado aí. E a gente vai ter que tratar isso antes. Terceiro, C, participar dos cultos regulares da igreja. Quais que são os cultos regulares da igreja? O primeiro e o principal é o culto de louvor, adoração e da pregação da palavra que nós temos os domingos, de manhã e de noite. Se você pode, irmão, você deve participar de todos os cultos regulares da igreja.
A gente sabe que tem irmãos que não conseguem vir de manhã, vir à noite, às vezes não conseguem por conta de trabalho. Então, mas assim, se você pode, se você tem condições, participe de todos os cultos da igreja. Quando a gente diz cultos regulares, os principais são esses, mas aqui na comunidade, por exemplo, nós temos também as reuniões dos grupos nas casas, que tem sido um instrumento de bênção, de discipulado, de edificação, de comunhão, que dificilmente vai ser suprido nesses 15, 20 minutos que a gente fica aqui depois do culto, ou um pouquinho antes do culto. Então, se você não tem nada que te impeça fisicamente de ir, vá, participe. É importante que você participe disso, porque também é uma ordenança. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Naquela época, primeiro século, a igreja perseguida, já naquele momento, no contexto dos hebreus, eles já estavam passando por um tipo de perseguição ali. Já havia pessoas que estavam deixando de congregar. Por conta da perseguição, por outros motivos que a gente não sabe. Mas o que o autor de Hebreu vai dizer? Antes, pelo contrário, ao contrário de deixar de congregar, como tem sido costume de alguns aí, nós não devemos fazer isso. Nós devemos fazer o quê? Admoestações, ou seja, chamar, conversar. Admoestar é isso, é você chamar para o lado para conversar aquela pessoa que precisa ser conversado. E tanto mais quanto vocês verem que o dia se aproxima. Quanto mais vocês perceberem que o grande dia está próximo, mais ainda vocês têm que estarem juntos, se admoestando mutuamente e congregando. Se naquele primeiro século o autor de Hebreus já exortava isso com muita urgência, imagine hoje, 2000 anos depois. O dia se aproxima, irmãos, e cada vez mais rápido. Nós não sabemos quando será. Se o dia se aproxima, o que esse texto diz? Mais nós precisamos nos congregar. Ah, mas eu não posso. Se você não pode, isso é outra situação. Mas se você pode e não faz, saiba que você está descumprindo uma ordenança do Senhor. Cuide disso. Participar das assembleias quando assim requerido. As assembleias são eventos que eventualmente vai acontecer aqui na comunidade. Nós não temos muitos, mas pelo menos 2 vezes ao ano nós fazemos assembleias aqui, que são questões até que têm a ver com questões legais, que a igreja está inserida, né, no contexto da sociedade, legalmente falando. Nós temos assembleias que precisam ser reunidas eventualmente, mas eventualmente também nós vamos chamar a igreja, para convocar a igreja para decidir algumas questões. Nós sempre vamos avisar vocês com antecedência, para que todos que possam, membros, possam participar, possam votar, possam falar o que tem que ser falado. O Senhor permitindo, agora em maio, nós vamos ter uma assembleia. Nós logo vamos mandar para cada um dos membros da igreja uma fichinha, que os irmãos podem preencher, podem colocar dúvidas, sugestões, reclamações, alguma questão que a gente possa tratar junto, porque a igreja quer ouvir uns aos outros. A nossa intenção aqui é de fato, honrar o Senhor. E nós sabemos das nossas lutas, então sempre quando você puder, participe. Se você não pode, o Senhor o sabe, mas se você puder, participe. O quinto, letra E, orar com regularidade. 1 Tessalonicenses vai dizer o quê? Orai sem cessar. Em tudo dai graças, é uma forma de oração, né? Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, mas orai sem cessar. Esse orar sem cessar é lá fora também, todos os dias, orando individualmente, orando em silêncio, ter uma mente de oração, uma mente de comunhão com o Senhor, ter o meu tempo a sós com o Senhor, onde eu vou orar sozinho no escuro do meu quarto. Importante ter esse tempo. Mas, queridos, existe um tipo de oração que se chama oração comunitária, que é a oração que a igreja faz, toda junta. Então, por exemplo, quando antes da reunião, o irmão Gabriel vem aqui, ele lê um texto, explica, e ele faz uma oração, apesar de ser um único irmão que está fazendo essa oração, toda a igreja está concordando com essa oração. Essa é uma oração comunitária. Essas orações que nós fazemos aqui com toda a igreja presente são orações comunitárias. As orações que nós temos, por exemplo, nas reuniões de oração, são orações comunitárias. Parte da igreja está ali reunida para orar pela própria igreja. É por isso que nós temos exortado tantos irmãos a participarem, todos aqueles que puderem. As reuniões acontecem todo domingo às 18h10. É um tempo de 20, 30 minutos que a gente fica ali. Se você pode, participe, porque ali a igreja está unida orando. A oração
Irmãos, às vezes a gente acha que é algum tipo de obrigação que eu tenho para com Deus. Deixa eu ir lá orar porque eu preciso orar, né? Porque eu não orei ainda hoje. Como se o Senhor tivesse desesperado, precisando da sua oração. Sem nós percebermos que quem mais necessita se colocar diante de Deus e abrir o coração para Ele, somos nós. Eu preciso orar. Eu preciso ter comunhão com Deus. É Deus que precisa ouvir a minha linda voz. Ele sabe tudo o que passa na minha mente. Mas o que eu preciso fazer é eu preciso orar. Não é Deus que precisa de mim. Muitas vezes a gente vai orar como se fosse algo que Deus estivesse desesperado, lá esperando a gente. Irmãos, falta de oração basicamente é uma coisa só. É falta de intimidade com o Senhor. É falta de noção de quem Deus é e de quem eu sou. Se nós tivéssemos minimamente essa noção, e eu me incluo nisso, de quem Deus é e quem eu sou, eu iria orar mais. Vocês também iriam orar mais. Nós precisamos orar mais. Sexto, ter comunhão e edificar os meus irmãos. Já falei disso lá atrás. Ser membro de uma igreja deve incutir em você um interesse comprometido pelos outros. Crescer na vida cristã não é assunto individual, é um assunto que diz respeito a toda a igreja. Você quer ser membro de uma igreja? Eu falei isso para todos os irmãos que eu conversei. Eu quero ser membro da comunidade. Então você precisa ter isso em mente. Você não é membro de uma igreja simplesmente para ser servido. Lembra como eu falei lá no começo? Tem muita gente que acha que a igreja é uma associação, um clube. Então, eu vou ao clube tal porque eu faço vôlei. Não tem mais vôlei, eu vou sair do clube. Não, a igreja não é assim. A igreja é um local, é um corpo que você faz parte, você está nele para servir e para ser servido. Você vai ser servido quando as suas necessidades. Mas você está disposto a servir? Se você não está disposto a servir, então você entenda, você não está enxergando a igreja como ela deve ser enxergada. Então, é algo que necessariamente tem que passar pela nossa mente. Senhor, o quanto eu estou disposto a abrir a minha casa, a abrir o meu tempo, a minha disposição, deixar de fazer às vezes algo que eu quero, para sentar do lado do irmão, que às vezes é um irmão que já falou uma coisa de mim que eu não gostei, que às vezes não fez aquilo que eu gostaria que ele fizesse, que eu já chamei ele 2 vezes na minha casa, ele só me chamou uma para ir na casa dele, e a gente vai fazendo essas contas, né, na cabeça. A gente sempre precisa, queridos, quando esse tipo de pensamento pecaminoso ficar rondando a sua mente, querendo te mostrar como você é melhor que o outro, como você precisa ser servido, e você não está sendo, eu estou dando mais do que eu estou recebendo, acho que não está valendo a pena. Lembre-se sempre de quem é o seu Senhor. Lembre-se sempre de Jesus Cristo na cruz, e fique pensando assim, o que eu dei para Ele? O que eu ofereci para Ele? O que Ele me ofereceu? O que Ele me deu? E aí você vai perceber que você não tem nada para reclamar. Você não tem nada, porque Ele deu a vida dEle. Ele deu a vida dele, ele que era perfeito, é perfeito, sem pecado, Deus, ele deu a vida dele. O que você ofereceu em troca? Nada, só o seu pecado. O problema é que assim, não, mas com Deus é uma coisa, com Jesus é, com meu irmão é outra. Não é assim, porque da forma como eu devo amar a Deus, eu devo amar meu próximo. E amar o meu próximo significa muitas vezes amá-lo quando eu não recebo nada em troca. Quando a terceira vez que eu ligo, ele desliga o telefone na minha cara. Isso é fácil? Não é fácil. Nunca vai ser. Isso é absolutamente irracional para uma mente humana, para uma mente carnal. Mas isso é ter a mente de Cristo sendo formada em nós. A sua mente jamais vai aceitar ser humilhado. Mas a mente de Cristo, ela aceita ser humilhado. Ele foi humilhado até a cruz. O problema é que eu sempre falo isso, a gente quer ser humilde. Eu acho muito bonito ser humilde. Você aceita ser humilhado? Porque ser humilhado é uma decorrência da humildade. Isso não, aí é demais para mim. Jesus Cristo foi humilhado até a cruz. A morte mais vergonhosa que alguém podia ter passado. O quanto você está disposto a se humilhar por alguém? A falar sim, às vezes, para o seu cônjuge, quando você não queria fazer aquilo que ele queria fazer. A falar não, quando você queria fazer. O quanto? Muitas vezes a gente não está disposto porque a gente está olhando para o lugar errado. Se eu estiver olhando para a cruz, isso não fica tão difícil, porque o Espírito Santo vai tratar. Agora, se eu estiver olhando para os meus direitos, para o meu desejo, para aquilo que eu mereço, aí, de fato, vai ser impossível, irmãos. Somente aqueles que estão
lá na videira, né, juntados, unidos à videira, vão ter força, porque a força vem da videira. Nós somos só ramos. Prosseguindo, aqui, Hebreus 10, 24, eu não li, mas é importante ler. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Incentivar um ao outro, não só exortar. Exortar faz parte, em algum momento isso vai acontecer. Mas estimular um ao outro e falar, irmão, vamos lá, vamos ler esse livro junto? Você vê que o irmão não está vindo à igreja, vamos lá junto, você está precisando do quê? Você precisa de carona? Você precisa de oração? Às vezes a gente precisa orar pelos irmãos. Eu vou orar por você, eu vou estar em oração, eu vou te visitar, eu vou sentar, eu vou conversar e estimular uns aos outros as boas obras. Nós todos somos pecadores, a gente tem muita dificuldade em agir com boas obras. Mas o Senhor, nosso Deus, Ele pode nos capacitar e Ele usa a igreja para estimular uns aos outros. Eu sou membro da comunidade cristã de Londrina, você é? Então você tem um dever, por amor ao seu irmão, de estimular ele às boas obras e ao amor. Isso faz parte dos seus deveres como cristão, né? Capacitado pelo Espírito Santo de Deus. G. Contribuir financeiramente. Eu pus aqui regularidade e proporcionalidade. Esse aqui é um assunto que a gente não costuma falar. Porque é um assunto que é tão deturpado pelas igrejas evangélicas, especialmente de maneira geral, que até mesmo aquilo que está nas Escrituras a respeito desse tema, às vezes a gente evita falar para não ser mal interpretado. Então aqui nós já tivemos poucas pregações, o Marco sempre fala, né, que ele só pregou uma vez sobre dízimo, e foi minha primeira vez aqui na comunidade cristã de Londrina. Eu cheguei aqui, primeira vez, aí o irmão estava pregando sobre dízimo. Eu falei, eles devem pregar sempre, né? 10 anos, ele disse que foi a única vez que foi pregado. Então, mas o que quer dizer contribuir financeiramente com regularidade e proporcionalidade? Nem vou entrar aqui no mérito de dízimo, oferta, mas olha o que a palavra diz aqui em 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. A gente tem reiterado isso. Se para você é uma luta, uma dor, é uma tristeza essa hora, ore, não dê não. Ore, clame ao Senhor. Senhor, por quê? Qual que é a minha luta? Qual que é a minha dificuldade? Busque ajuda, se for o caso. Estude mais, pergunte. A gente vai mostrar para você que isso não é algo da nossa cabeça. E aqui, irmãos, que fique bem claro, como membros aqui da comunidade, os valores que os irmãos ofertam ou dizimam aqui, eles são usados para quê? Para a manutenção de todo esse templo que a gente tem, para as obras que a gente tem feito, para a manutenção de muitos trabalhos missionários que, pela graça de Deus, o Senhor tem trazido, né? Alguns irmãos ligados a nós, outros que estão lá fora, para a subsistência, muitas vezes, de alguns irmãos que estão passando por problemas sérios de necessidade, de fato, né? De desemprego. A igreja ela também tem isso, né? Como uma ajuda. Então, o Marco falou, e eu repito aqui, ninguém da igreja pode estar passando necessidade. Não é vontade. Eu queria tanto ter 2 carros, eu não tenho. Não, isso não é papel da igreja. Mas necessidade, ninguém aqui poderia estar passando. Se você, como membro da comunidade, está passando por necessidade, é seu dever levar isso à igreja. Os diáconos estão aqui para isso, para ouvir, para levar, para tratar, se for o caso, para ajudar naquilo que for necessário. É para isso que serve essas contribuições financeiras, né? Manutenção e tudo mais, né? Então, trate isso diante do Senhor. Se você tiver dúvida ou quiser ajuda, pergunte, porque de fato a gente às vezes não fala tanto para não ser mal interpretado, infelizmente, em razão de tudo aquilo de errado que tem sido falado por aí a respeito disso. Participar da disciplina eclesiástica sempre que necessário. Eu sou membro da igreja, então é dever seu participar sempre quando for necessário. Mas quando que vai ser dever meu participar? Eu não sou presbítero, eu já falei esse texto para você. Mateus 18,15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Eu não quero fazer isso. É muito chato. É um dever, irmãos. É algo que tem que ser tratado diante de Deus. Então, se o meu irmão está pecando contra mim de uma maneira muito clara, direta, especialmente se outras pessoas viram, é dever meu, não em ira, não com raiva, não com vingança, não na frente dos outros, orar diante do Senhor por um tempo, colocar diante de Deus e, quando estiver tranquilo, ir lá e tratar. Irmão,
Lembra aquele dia que você falou tal de mim? Eu fiquei extremamente ofendido. Eu só queria dizer isso para você. Isso é esse tipo de disciplina. Se você é membro de uma igreja, se você é parte do corpo, é dever seu fazer isso. Ah, mas por quê? Porque às vezes o irmão não percebeu. Às vezes o irmão está falando para todo mundo e faz aquilo com muitas pessoas e ele precisa ouvir isso de alguém. Ah, mas eu já perdoei ele no meu coração. Glória a Deus se você perdoa ele no seu coração. Mas assim, se você é um pouquinho como eu, às vezes o perdoar no coração, não é perdoar no coração, é porque eu não quero lidar com a situação, mas no fundo, eu já peguei birra daquele irmão por um bom tempo. Ah, não, eu já perdoei ele no coração. Ah, mas ele sempre é desse jeito, né? Já aconteceu com você também, aconteceu comigo. Então, às vezes lidar, tratar, é algo que a gente precisa fazer, mas sempre levar antes diante do Senhor em oração. Tem gente que tem muita luta para fazer isso, mas tem gente que tem uma facilidade tremenda, não gosta de tratar. Então, para esses que gostam muito, ore bastante. Gaste aí pelo menos uns 3, 4, 5 dias orando antes de você tratar. Né? Porque tem gente que trata coisa que não precisa também, que não é o caso, né? Servir a igreja de acordo com a nossa capacidade e necessidade da igreja. Se você não está disposto a servir a igreja, você não está disposto a ser membro do corpo. A igreja tem necessidades. A gente falou questão financeira, já falou, mas necessidade de braços. Missionários, pessoas que pregam o evangelho, pessoas que estão dispostas a ensinar as crianças, a ajudar, a pregar, a ensinar, a estudar, a falar nos grupos, a tocar, a cantar, a estar na recepção, os ministérios técnicos. Irmãos, a igreja tem necessidade. Conforme mais a igreja estiver crescendo, pela graça de Deus, o Senhor tem trazido pessoas, mais e mais nós vamos precisar de irmãos que estejam dispostos a servir. Ah, mas eu não estou disposto a servir, o meu negócio é ficar de boa, sentado. Então você não está entendendo o que é ser corpo. Seria como se, eu gosto desse exemplo, né? Eu tivesse com um espinho fincado aqui na minha mão esquerda, e eu não consigo tirar com a mão esquerda, eu tenho que usar a direita. E a direita falasse assim, eu não tenho problema. O problema é da mão esquerda, ela que se vire. Ela que se exploda. Eu não vou sair do meu descanso aqui no bolso para ir lá ajudá-la. Só que se eu tiver uma infecção séria, possivelmente o corpo inteiro vai morrer. Inclusive aquela mão que quis ficar sozinha, né? Que não quis ajudar. Então, assim, a igreja ela existe para serviço mútuo. E esse serviço deve ser por amor. Eu não tenho essa disposição. Então você vai ter que clamar ao Senhor por essa disposição. Não é para fazer nada na força no braço, não. Senhor, eu não tenho prazer. Me irrita profundamente ficar junto com aquela turma lá, tem que ficar fazendo as coisas, é muito chato, eu não gosto. Confesse isso para o Senhor. Isso pode ser algo real. Isso pode ser algo que você tem no coração. Trate isso diante de Deus. Peça perdão a Ele, peça ajuda a Ele, para que Ele coloque essa disposição. O que você não pode fazer é achar que não é possível. Não, eu não vou servir. Serviço faz parte da vida cristã. Nosso Senhor foi um Senhor que serviu. Né? Isso faz parte. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, para que serve dom espiritual? Procurar e progredir para a edificação da igreja. O Senhor deu dons para todos nós. E esses dons espirituais, eles servem para quê? Para a edificação da igreja. Ah, mas eu não quero edificar a igreja, eu quero só para mim. Você está fazendo algo errado. Porque Ele te deu para a edificação da igreja. Submeter-se à direção espiritual da igreja sempre que essa não for contrária às Escrituras. Esse aqui é o último motivo. Já falei ali atrás. Submeter-se à direção espiritual da igreja sempre que essa não for contrária às Escrituras. Já falei sobre isso. Submissão é uma palavra que o século XXI rejeita totalmente, em todos os aspectos. Na escola, professor em relação a aluno em relação a professor, pai em relação a filho, neto em relação a avô, membros de igreja em relação à liderança da igreja. Submissão é uma palavra fora de moda para o mundo. Mas essa é uma palavra que a Bíblia usa e usa com muita autoridade muitas vezes. Nós somos submissos ao nosso Senhor. Nós somos submissos à palavra. E a igreja é submissa à sua liderança espiritual, desde que ela esteja de acordo com a palavra de Deus. Sempre quando a gente faz os cultos familiares lá em casa, a gente está ensinando as crianças, eu sempre digo isso a eles. Conheçam, e eu digo isso para vocês também, conheçam as Escrituras.
Só quando vocês conhecem as Escrituras, vocês estarão prontos, preparados para confrontar falsos mestres, falsos pastores, pessoas que vão querer enganar vocês. Porque a palavra de Deus, ela está cheia de advertências em relação a isso. Ah, não, mas era só na época do apóstolo Paulo que tinha falso mestre. Não, eles estão cheios por aí. E um dia pode ter aqui nesse púlpito. Ah, mas vocês não tomam cuidado? Irmão, se na igreja de Colossos tinha, se em Éfeso tinha, se em Filipos aparecer, por que aqui não aconteceria? Como que você vai poder se proteger disso? Conhecendo a palavra. E se você não conhecer a palavra, isso é culpa sua. Se você não conhece a palavra, é culpa sua, porque você não tem disposição para conhecer a palavra. Sabe o que vai acontecer? Você vai estar nas mãos desses homens. E se você chegar em casa e tiver essa curiosidade, liga a TV aberta. Você vai perceber que dos 15 canais de TV aberta, possivelmente 10 são de igrejas. E vão ser de homens que vão estar falando os absurdos os mais diversos. E vão ter milhares e milhares de pessoas seguindo cegamente aqueles homens. Por que eles seguem aqueles homens? Porque eles não conhecem a palavra. É por que eles não conhecem a palavra? Vocês precisam conhecer a palavra, para que vocês possam se submeter, como Hebreus 13:17 fala, de maneira tranquila, de maneira, vamos dizer, com alegria, para que não seja pesado para os seus líderes. Não é que você precisa desconfiar de tudo, mas você precisa conhecer a palavra para que você possa fazer isso de uma maneira adequada. E para que você possa mostrar, irmão, aquele dia você disse algo errado, olha aqui que a palavra diz. E a gente vai ouvir, a gente vai considerar. Então são esses os motivos aqui que eu queria colocar. Primeiro, para que você seja parte de uma igreja. E depois, são 10 temas aqui que a gente colocou, do que se espera de um membro de igreja. Se você já é, esperamos isso de vocês. Se você deseja ser, esperaremos isso de você. Ah, não, mas eu quero só ser um ouvinte. Não tem problema, você pode continuar sendo um ouvinte aqui, mas você não vai ser membro da igreja. Você vai ser um ouvinte da palavra aqui. Então, não é, só para a gente concluir, né? Ser membro de igreja não é uma decisão que você toma por impulso. É você ser parte de um corpo do qual o cabeça é Cristo. É algo sério. É algo maravilhoso. É algo que é difícil para nós até mesmo explicar o que isso de fato representa. Mas isso é uma manifestação do Senhor. É uma ordenança dele para o nosso próprio bem. Foi assim que ele quis que a igreja de Deus vivesse na terra até que ele voltasse. Dessa forma. Então que o Senhor dê sabedoria e graça para nós. Para que nós não sejamos meros ouvintes, membros efetivos de uma igreja. É isso que eu quero ser, membro de um corpo. Um corpo vivo, com membros vivos e atuantes. Para a honra e glória a Deus.